Salve amigos do Negócios Frenéticos, 10 dicas para você chegar aos 100 mil reais investidos usando o Bitcoin. Olha só, vamos começar pelo início, você tem que entender o contexto e o objetivo desse vídeo. Cara, 100 mil reais é um divisor de águas na vida financeira de qualquer um. Você investindo na renda fixa, na Bolsa de Valores americana, brasileira, você já viu vários vídeos. Mas aqui no canal Negócios Frenéticos a gente fala muito sobre Bitcoin, a gente fala muito sobre criptomoedas porque a gente é entusiasta e a gente gosta da ideia. Então, nesse vídeo aqui, eu montei 10 passos para você, 10 dicas, na verdade, que como que você pode usar o Bitcoin dentro da sua estratégia de buscar os 100 mil reais investidos, porque afinal 100 mil reais investidos, além de ser uma marca financeira, pode ser a metade do caminho para o seu 1 milhão de reais investidos, caso você ainda não conseguiu, tá? É um ponto que o dinheiro começa a trabalhar para você, requer uma mudança de mentalidade e disciplina, indiferente se você vai investir apenas em Bitcoin ou investir em outra coisa. Na verdade, você investir precisa de uma mentalidade e uma disciplina, tá? E qual que é o erro comum do caminho? É o seguinte: excesso de segurança ou aposta total em ativos de alto risco. Solução é equilíbrio e estratégia onde o Bitcoin pode ser aliado. Então, use o Bitcoin como um aliado para o seu caminho à liberdade financeira. Beleza? Deixa eu aumentar aqui um pouco o nosso tamanho, vamos lá. Entenda o que os 100 mil reais são difíceis, mas são mais difíceis que 1 milhão. Resumo dessa nossa conversa. A primeira meta exige mais esforço relativo. Se você for ver vários especialistas do mercado financeiro, ou se você já está neste caminho, até os 100 mil reais investidos, cara, Bolsa de Valores, renda fixa ou até o Bitcoin, é muito aporte teu que funciona. A partir da hora que você chega nos 100 mil reais, se você já está com colateral, se você já está recebendo dividendos, você já está com uma capacidade técnica de análise também diferente, o retorno, o juro composto começa a trabalhar. Então, no começo, é mais disciplina, constância e controle emocional. Tá? A importância desta base de crescimento exponencial, após esse ponto, os juros compostos passam a favorecer o investidor. E falando em trade, por exemplo, micro trades, quando você tem um volume interessante, você acerta um trader de 10%. Cara, um trade de 10% é muito mais interessante colocar 100 mil reais investidos e ganhar 10% disso do que 40 reais. Você entendeu? Então, a partir da hora dos 100 mil reais, as coisas ficam mais fáceis se você está fazendo o caminho na boa. Cara, como que você deveria aplicar? Você tem que ter um foco no processo e não querer enriquecer rápido. Você quer ter seus 100 mil reais? Antes dos 100 mil veio os 50, antes dos 50 veio 25, antes dos 25 veio o primeiro aporte. Tá? Priorizar a consistência dos aportes antes de buscar alavancas de risco. E construir hábitos de aporte e controle emocional. Cara, durante a sua trajetória de investidor, você vai ter que controlar o emocional. E às vezes quando você está alocado apenas em um ativo, ou você está muito alocado em um ativo, pode ter um descontrole emocional que vai te trazer, você vai perder o teu senso de estratégia, caso você não tenha, e você vai fazer cagada. Por exemplo, agora, o Bitcoin ameaçou subir, ele começou a regredir de novo. Se você não tem uma estratégia, se você não está com o emocional em dia, você vai começar a vender, vai começar a fazer coisas que não deveria, fora o que você planejou no começo, tá? Não trate o Bitcoin como uma aposta. Não é uma aposta. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? O Bitcoin não deve ser visto como acertar o timing. Tá? Evite tentativa de acertar o momento certo. Se você acredita no Bitcoin e você acredita que ele vai bater $1 milhão, por exemplo, seria lindo se você tivesse comprado mais barato. Seria lindo se você tivesse feito uma posição boa nos 60 mil. Mas estamos nos 70, 71 mil dólares hoje. Então está longe ainda do $1 milhão. Ainda é uma boa compra. Então você não precisa, eu não vou investir agora, eu não vou fazer meu DCA porque eu não sei se vai cair, vai subir. Você tem que ter o controle estratégico da sua carteira de investimentos. Tá? O papel correto desse ativo, usá-lo como uma pequena parte da carteira com alto potencial de valorização. Aqui você vai ter que fazer os cálculos e entender qual é o teu perfil de investidor para saber qual é a porcentagem na carteira que você vai colocar esse ativo. Tá? Se você vai colocar 33%, 5%. Mas talvez investir apenas em Bitcoin, tudo bem, eu sei que tem uma galera maximalista, se você defende isso, está tudo certo. Você pode colocar aqui seus comentários aqui abaixo e ajudar as pessoas a entenderem o seu ponto de vista. Aqui é um grupo de amigos falando sobre assuntos que a gente é entusiasta, tá? Como aplicar? Alocar Bitcoin com parcela controlada na carteira, reduz risco individual, mantém o potencial da simetria, beleza? Então, ou seja, você consegue melhorar a simetria da tua carteira se você tem uma carteira segura e diversificada e você consegue colocar uma parte do Bitcoin. Lembrando
que a diversificação ela é muito importante. Monte uma estrutura de carteira antes de investir. Olha só, é interessante você saber por que você investe em Bitcoin. Se você vai colocar uma altcoin, por que você vai colocar aquela altcoin? Se você vai fazer uma reserva de emergência em moeda fiat, por que você vai fazer isso? Tá? Importância de ter uma base clara antes de comprar os ativos. Estrutura simples ajuda a disciplinar escolhas de alocação. Se você quer se aposentar com seus investimentos, se você quer chegar a 100 mil reais de patrimônio investido, 1 milhão investido, e você decidiu, pô, eu vou usar o Bitcoin, eu vou usar a Bolsa de Valores americana, ações de tecnologia, eu vou deixar aqui uma reserva de emergência em moeda fiat mesmo, aqui no PicPay, por exemplo, ou no Banco Inter. Quando você faz essa estratégia antes e o dinheiro vai entrando na tua conta, e aí depois você vai ver como que você vai fazendo essas alocações, mas é muito importante você ter essa estrutura clara na tua cabeça. Eu tenho essa estrutura. Eu sei que eu vou usar o Bitcoin como parte dos meus investimentos. Numa porcentagem um pouco maior do que as pessoas investem, mas uma porcentagem menor do que o maximalista. Onde eu vou ter uma porcentagem também de reserva de emergência, Bolsa de Valores brasileira, Bolsa de Valores americana. É a minha forma de ver os meus investimentos. Você pode ter uma ideia diferente. A ideia que pelo menos você tem que ter é a seguinte: ter a tua estrutura clara antes, indiferente se a sua estrutura é diferente da minha, é obrigatório. Você tem que ter uma estrutura de investimentos antes, tá? Exemplo de divisão sugerida. Olha só. Proposta de alocação. 50% de segurança, 30% de crescimento e 20% de Bitcoin. Você pode fazer 33, 33, 33. Você vai definir seu perfil de investidor, você vai ver a idade que você está, quanto de risco você quer correr, quanto que você acredita em cada ativo e bola pra frente, beleza? Eu vejo muitas pessoas falando nos comentários dos vídeos, dos outros, e maximalista o quê, e não sei o quê, e só invisto tudo. Tá tudo bem se você é maximalista. Cada um faz o que quer do seu dinheiro. Mas que eu acredito mesmo que 99% das pessoas que comentam as coisas nos vídeos meus ou de outros colegas aqui do YouTube, cara, eles só falam, né? Criticam a galera que tá falando um vídeo que o Bitcoin vai cair ou vai subir, mas na verdade não deixam de assistir o vídeo. Então, enfim, viu? Cria a tua estratégia, tá? Você quer pegar aqui nos comentários e quer agregar conhecimento? Agregue, mas agregue numa boa, tá? Benefícios dessa estrutura: permite dormir tranquilo, crescer com consistência e ter exposição. Cara, uma porcentagem menor do Bitcoin, você vai ficar tranquilo. E não adianta você falar que não fica tranquilo, por mais que você acredite no Bitcoin. Se você tiver 100% de Bitcoin e você acredita que ele vai bater $1 milhão e ele vai bater até mais, não sei. Cara, quando ele tá derretendo e tá todos os vídeos e artigos e blogs falando que talvez ele suma, pô, um medo você tem. Lógico que tem. São pouquíssimos e são raros as pessoas que têm uma ultra convicção. Então eu acho que uma estrutura diversificada vai te trazer paz de espírito, e quando você está com paz de espírito nos investimentos, você não faz movimentos errados. Use aportes mensais e não tente prever o mercado. Seja mensal, seja quinzenal, faça o Dollar Cost Average. Dollar Cost Average é uma estratégia que você pode usar tanto para Bitcoin. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Tá funcionando meu áudio aqui. Então vamos lá. O Dollar Cost Average você pode usar tanto para Bitcoin, para ações, nada mais é do que você decidir um período de tempo e um montante que você vai investir. Vou investir R$50 toda sexta-feira. Vou investir R$200 todo mês. Vou investir R$1.000 a cada 15 dias. Você define isso e você faz seus aportes, beleza? É assim que funciona. Você tem que ter essa estratégia. Evitar tentar adivinhar quedas ou altas. Não, eu vou colocar o dinheiro aqui na Binance e eu vou ver a hora que cair, abaixar tanto eu compro. Daqui a pouco o mercado vira e você não sabe. Cara, existe o Smart Money, existem os institucionais, uma galera que trabalha com isso há muito tempo, eles têm um conhecimento muito mais apurado, eles têm informações que você não tem, eles têm casas de análise a favor deles que você não tem. Cara, eles vão fazer movimentações que você não vai conseguir prever. Então, o que você tem que ter é uma estratégia de longo prazo. Eu vou montar essa carteira, vou fazer essa porcentagem e vou fazer meus aportes assim assado. Durante a caminhada, você pode até fazer ajustes finos. Mas para você continuar caminhando, você tem que saber para onde você quer ir, pô. Perguntas sobre se o Bitcoin vai cair ou se está caindo são comuns e são improdutivas, beleza? DCA, aportes recorrentes, já falamos. Exemplo prático, investir 500 todo mês, a gente já conversou sobre isso, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, onde um entusiasta de investimentos, de criptomoedas, principalmente de Bitcoin, grava vídeos com vocês aqui com mapas mentais, informações inteligentes, importantes e também sim, são inteligentes sim, para a gente ficar mais esperto. Não deixe de seguir aqui o canal Negócios Frenéticos, talvez eu mude para Jean Invest, mas enfim, é o Jean Invest aqui no Negócios Frenéticos, você já entendeu. Entenda o poder da assimetria. Olha só,
Pequena exposição ao Bitcoin altera a expectativa de retorno da carteira, tá? Sem Bitcoin, um retorno aproximado de 8% ao ano. Isso aqui é uma média da Bolsa de Valores brasileira. Se você colocar uma certa porcentagem, você pode subir para 10, 12% ao ano. Então, às vezes, você colocando um ativo de maior risco, mas numa proporção equilibrada e segura, você consegue ter uma rentabilidade anual mais alta. Você vai diminuir o tempo de investimento para chegar nos seus 100 mil, nos seus 250 mil, no seu 1 milhão de reais. Existe a regra dos 72 e a gente aplicou a regra dos 72 de como dobrar e quanto tempo que você dobra a sua grana, que na verdade você pega essas taxas e divide por 72, e eu fiz esse vídeo só sobre o Bitcoin. Foi o vídeo anterior aqui do canal, não deixe de ver esse vídeo que vai te ajudar bastante. Então, é por isso que você usa o Bitcoin. Então você que... eu não acredito muito no Bitcoin, ou eu não me sinto muito confortável no Bitcoin, mas se você quer chegar a 100 mil reais investidos com seus fundos imobiliários, com as suas ações, considere ter um pouco de Bitcoin, nem que seja via ETFs. Ele vai ter exponencialidade. Você pode especular o Bitcoin se você não quer ser um holder descentralizado de Bitcoin. Você pode usar esse poder da simetria do Bitcoin para chegar antes nos seus objetivos financeiros, fazendo com segurança, beleza? Veja na prática simulações até 100 mil. Aqui a gente conversou aqui com o ChatGPT para fazer uns cálculos, tá? Então, exemplo usado, vamos lá. Aportes de R$500 por mês durante 10 anos. Sem Bitcoin, se você conseguir uma rentabilidade de 8%, você vai ter aproximadamente 92 mil reais, beleza? Com o Bitcoin 12%, ou investindo em alguma coisa que tenha 12%, você chega a 115 mil reais. Qual que é a conclusão? A diferença vem do uso do Bitcoin como acelerador, ou seja, você pode investir em mercados diferentes, onde te dão rentabilidades diferentes, ou você pode, na sua carteira diversificada, colocar uma pequena parcela de um ativo mais volátil, de mais risco, que talvez traga uma maior volatilidade, uma maior exponencialidade. Sempre lembrando que tem muitas pessoas que fazem vídeos do Bitcoin, falam que você vai se aposentar com o Bitcoin, e eles pegam dados do Bitcoin do passado, tá? E a gente entende, o Bitcoin explodiu no passado. Cara, mas a exponencialidade do Bitcoin, ela não vai se repetir. O trajeto que ela fez em porcentagens de ganhos de 0 a 100 mil dólares é infinitamente maior do que a porcentagem agora de ganho de 100 mil dólares para 1 milhão de dólares. Então, coloca o pé no chão, sabe? O Bitcoin vai subir 30%, 40% ao ano. Isso aí é quando você pega a história do Bitcoin. Só que quando você pega a história do Bitcoin, tem os anos de ouro do Bitcoin, onde a valorização foi estratosférica. Então, entenda isso para você não ficar frustrado. Entenda que ele é um ativo que ele pode andar melhor do que outros ativos, tá? Como você pode, por exemplo, aqui eu não coloquei, você pode investir em ouro também, até vou fazer um videozinho sobre ouro também, tá? Reinvista tudo, principalmente os ganhos, aqui dos seus dividendos, dos seus recursos que você ganha dos investimentos e, é claro, dos juros compostos. E se você fez um tradezinho ali de curto, médio prazo, né? Você tem que viver também, mas é importante. Você vendeu na alta, depois você compra na baixa, você consegue usar o lucro e comprar com mais o USDT, mais o USDC, você consegue comprar mais bitcoins, e é muito importante você reinvestir o que você ganha, tá? A reinversão dos retornos acelera o crescimento. Dividendos, juros e valorização devem voltar para a carteira e continuar o aporte. Porque também não adianta você usar tudo, dividendos, juros e valorizações, se você para de fazer os aportes, senão você não consegue exponencializar a parada, tá? Efeito prático. Ganhos começam a gerar novos ganhos, aumentando a velocidade de acumulação. É aquilo que a gente já falou. Beleza? Sobre o tamanho do aporte e também sobre os dividendos ou, por exemplo, uma parte colateral. A gente fez vídeo aqui, às vezes você tem muito Bitcoin já, você pode estar, ou até o USDC, você tem uma Solana da vida e os negócios estão indo para cima, você consegue fazer um earn em alguma corretora ou na sua carteira e você consegue ganhar alguns juros e você consegue reaplicar isso, porque é uma jornada de médio e curto prazo, tá? Você tem que se preparar para a volatilidade do Bitcoin. Não adianta. Você pode adorar o Bitcoin, mas, cara, Bitcoin terá quedas e às vezes fortes. E veja, tava tudo lindo, maravilhoso, 120 mil dólares, caiu para 60 mil. Caiu 50%. Agora, em 2025 para 2026. Foram 5 meses de queda, ou seja, ainda essa volatilidade não acabou. Por mais que a dinâmica do mercado cripto está mudando e essas variações podem ser mais tênues, acabamos de ver uma variação não tão tênue assim, 50%. Não é 80%, mas é 50%. A volatilidade é inerente ao ativo e é por isso que, se você tem uma carteira diversificada, vai mexer menos emocional. Você pode falar o que você quiser, que você domina o mercado, que você conhece o mercado. Assim, os caras especialistas, tudo bem. Os caras que estão ricos pra cacete com isso, tudo bem. Mas a maior parte da galera que vê os vídeos no YouTube, eles consomem o conteúdo de vários
criadores de conteúdo, sabem, tá na ponta da língua, volatilidade não me afeta, mas afeta sim. Você abre lá o broker, você acabou de comprar 75 mil dólares, ele caiu para 60 mil, você fica a pé da vida. Então o fato de ter a diversificação controla emocional nesses momentos muito fortes de volatilidade do Bitcoin. Segurança é prioridade, por mais que a gente se torne repetitivo. Práticas recomendadas, proteção do capital e ativos digitais, usar corretoras confiáveis, considerar autocustódia no longo prazo. Não é nem considerar, é obrigatório. Se você está acumulando para chegar neste montante, 100 mil reais, você pode ter 5 mil reais ali na corretora Binance. Podem falar que é errado, não é o certo, mas cara, ninguém quebra ali com 5 mil reais na Binance. E a Binance está aí faz muito tempo. Mas o ideal é você fazer suas movimentações e a hora que puder, fazer sua autocustódia, fazer lá as transações das formas que você consegue fazer menos taxas. Dá para estudar um pouco mais Bitcoin e saber disso, tá? Preocupações essenciais. Nunca investir sem entender o básico, seguranças boas, práticas, evita perda. Ou seja, mesmo na hora que você vai fazer a autocustódia, tem que saber qual carteira você está usando, tem que saber qual rede você está usando, você tem que entender o básico, né? Tem que estudar. E assim, é coisa básica. Se você sabe fazer um Pix, você sabe fazer uma transação de criptomoedas, beleza? E o segredo não está no ativo, meu amigo, está no processo. Essa é a mensagem final que eu quero deixar nesse vídeo. Chegar aos 100 mil reais depende de um processo, não um trade perfeito. É por isso que diversificar vai te ajudar. Você vai passar por vários momentos. Veja, se você está nesse trajeto e se você colocou ouro na tua carteira, no último ano foi o ativo que melhor performou. Então, um dos que melhor performou. Então, ou seja, você acelerou o caminho. Não porque você, eu fui maximalista. Se você for maximalista em alguma coisa, vai demorar mais para você. Não fique sonhando que os ganhos do início do Bitcoin vão acontecer de novo. Ninguém tem bola de cristal. Tem até investidor gigante falando que o Bitcoin pode chegar a zero algum dia. Cara que ficou rico com o Bitcoin. Então tome cuidado. Tá? Não acredito que vai chegar isso na nossa vida ainda, mas eu acho que ele é um ativo volátil, exponencial, mas que a exponencialidade dele já não é mais a mesma. E você entendendo isso, você vai conseguir chegar nos seus 100 mil, nos seus 250 mil, nos seus 100 mil reais investidos usando o Bitcoin como uma ferramenta dentro da sua carteira de investimentos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer entender uma regra matemática chamada a regra do 72 aplicada ao Bitcoin, foi o último vídeo que eu fiz no canal. E é claro, dá uma força para o nosso canal aqui, se inscreve no canal, comente, deixe o seu comentário, sua sugestão, sua crítica, não tem problema, seja educado, não precisa ficar xingando. E o mais importante, ajude as outras pessoas com o conhecimento que você tanto tem e que você tanto defende aqui nos comentários. Se inscreve no canal para dar aquela força e aquele abraço e até o próximo vídeo.